Bom dia, pessoal. Hoje eu vou trazer para vocês uma aula falando sobre o colesterol. Primeiramente, a relevância do colesterol. Ele atua como precursor metabólico de diversos produtos, como os hormônios esteroides, a vitamina D3 e os sais biliares. Além disso, ele compõe a estrutura da membrana plasmática, regulando a sua fluidez. E por fim, ele também faz parte das lipoproteínas plasmáticas, que a gente vai ver mais para frente nessa aula, que na realidade o suposto bom e mau colesterol está relacionado à forma pela qual ele é transportado pelo corpo. Além disso, muito importante para a aplicação médica é a patometabologia dele, porque o colesterol em excesso pode gerar aterotrombose, que é a formação de placas nos vasos sanguíneos. Passando agora para as classificações do colesterol. Ele pode estar em duas formas: a forma livre e na forma colesterol éster, esterificado. O que acontece? Na forma livre, ele tem esse grupamento hidroxila que faz com que ele seja anfifílico. Então ele consegue ficar na sua forma funcional, permeando a membrana plasmática. Então ele fica inserido na membrana, regulando a sua fluidez. Já quando ele é esterificado, ele perde esse grupo OH e ele fica totalmente apolar. Então ele fica armazenado no interior da célula. É a forma na qual ele é transportado e armazenado. Falando agora sobre as enzimas que fazem essa esterificação. Tem duas muito relevantes, que são a ACAT e a LCAT. A ACAT, ela está no interior de praticamente todas as células do corpo. A função dela é pegar o colesterol livre e armazenar no interior de VLDL, que é uma das lipoproteínas de transporte, e dos quilomicrons, que é outra. Já a LCAT é uma enzima extracelular que está relacionada principalmente à formação de HDL, que seria o, entre aspas, colesterol bom, no qual ele consegue pegar esse colesterol livre e armazenar para levar de volta ao fígado. Então ele faz uma limpeza do sangue do excesso de colesterol. E uma observação importante é que a lecitina é a mesma coisa que a acetilcolina, que é o esfingolipídio da colina, que é a vitamina B8. Aí aqui, resumidamente, então ambas têm o mesmo princípio de converter o colesterol livre em colesterol esterificado. Contudo, uma delas está relacionada ao VLDL aos quilomicrons, enquanto a outra atua sobre o HDL. A colesterologênese. Ao todo, são mais de 30 reações, só que de forma mais focal, o reagente inicial é o acetil-CoA, que começa o processo para a formação do colesterol. Uma enzima muito relevante, que é a principal enzima que regula a velocidade da colesterologênese, é essa beta-HMG-CoA redutase. Qual a importância dela? O medicamento usado para pessoas com pressão alta são as estatinas. As estatinas nada mais são do que compostos sintéticos que simulam o mevalonato, que é o composto que vem logo abaixo aqui, para fazer uma regulação dessa enzima e diminuir a síntese do colesterol endógeno. Então, eu vou passar aqui, ó. Vocês podem ver que o mevalonato é esse grupo e as estatinas todas têm um grupamento semelhante a ele para poder se ligar ao sítio ativo da enzima. Então, essa é a relevância dessa enzima e das estatinas. Contudo, o acetil-CoA, em estudos mais recentes, tem destacado que o uso de estatina em pacientes, por exemplo, com diabetes, pode ter prejuízos, porque leva a um acúmulo excessivo do acetil-CoA, que leva a lipogênese, que é a síntese de ácidos graxos, e a esteatose hepática, que é o acúmulo de gorduras no fígado. Aqui, mais uma vez, das estatinas. E quanto à regulação, tem 6 canais principais de regulação dessa colesterologênese, que eu vou destacar cada um deles para vocês. Primeiramente, o acetil-CoA. Por lei da ação das massas, ou seja, um número maior de reagente leva a maior formação de produto, o acetil-CoA leva ao aumento do colesterol. Em segundo lugar, a insulina sempre por um efeito desfosforilante, leva à ativação da enzima. Então, a desfosforilação da HMG-CoA redutase faz com que ela se torne mais ativa. Em terceiro lugar, o colesterol faz uma regulação negativa na transcrição da HMG-CoA redutase. Então, o aumento de colesterol faz com que tenha menor transcrição da enzima que faz a colesterologênese, portanto, diminui a concentração de colesterol. Em quarto lugar, o aumento do colesterol diminui os receptores hepáticos de LDL colesterol. Ou seja, quanto mais colesterol você tem no sangue, mais difícil é para o fígado reabsorver. Então, por isso que gera problemas o excesso de colesterol. Em quinto lugar, os sais biliares levam à redução, de forma semelhante ao colesterol, da transcrição da HMG-CoA redutase. Então, também diminui a colesterologênese. E em sexto lugar,
O aumento dos sais biliares diminui a ação da colesterol 7-hidroxilase, que é a enzima que leva à síntese dos sais biliares a partir do colesterol. Agora, a circulação dos sais biliares. O corpo, na verdade, sintetiza uma quantidade muito pequena de sais biliares diariamente, porque 95% desses sais recirculam pela via enterohepática. Então, em pacientes com colesterol alto, algo importante a se mudar na dieta é incluir fibras, porque as fibras se ligam a esses sais biliares e fazem com que eles sejam liberados na digestão. Então, obriga o corpo a utilizar aquela enzima colesterol 7-hidroxilase a formar mais sais biliares a partir do colesterol. Isso faz com que diminua a colesterolemia e aumente a endocitose do LDL colesterol, porque como vocês devem lembrar aqui, o aumento do colesterol diminui o receptor hepático. Então, você diminuindo o colesterol, aumenta os receptores. Agora, colina. Eu falei com vocês que a lecitina nada mais é que a fosfatidilcolina. Então, você ministrar para o paciente uma quantidade maior de vitamina B8, que é a colina, demonstrou efeitos positivos na redução do VLDL colesterol e do LDL colesterol, aumentando o HDL. Outra relação importante é o consumo excessivo de etanol. O álcool, quando você ingere, no processo dele da álcool desidrogenase e depois na aldeído desidrogenase, leva à formação de acetato. Esse acetato forma acetil-CoA. Então, já por relação direta, ele faz com que aumente a colesterologênese. Mas, além disso, os estudos mostraram que o etanol ele aumenta a transcrição da HMG-CoA redutase e diminui os receptores hepáticos de LDL. Então, ele diretamente gera efeitos para aumentar a circulação de colesterol no sangue, o que tem mais efeitos negativos. Agora, quanto ao catabolismo do colesterol, na realidade não é possível fazer a conversão de colesterol em energia nos humanos. Então não tem como, entre aspas, queimar colesterol. No máximo, você consegue reduzir a concentração do acetil-CoA, fazendo atividade física, que diminui a colesterologênese, mas não tem essa queima direta, com apenas uma certa exceção, que é, no processo de formação dos sais biliares, o colesterol, para virar tanto ácido cólico quanto ácido quenodesoxicólico, que são os dois sais biliares, eles liberam na realidade, um propionil-CoA. Esse propionil-CoA pode entrar nas vias da gliconeogênese e formar succinil-CoA para gerar energia, mas diretamente o colesterol não pode ser queimado em sais biliares. Quanto ao transporte de lipídios no plasma, se forem os ácidos graxos pequenos, eles podem ir diretamente no plasma dissolvidos. Se forem médios, longos ou muito longos, eles precisam ir ligados à albumina. Já outra forma de transporte é o lipídio se ligar a uma lipoproteína plasmática. Para isso, tem 4 formas principais, que são os quilomicrons, o VLDL, o LDL e o HDL, que eu vou falar mais especificamente para vocês agora. Primeiramente, a estrutura das proteínas. Elas são formadas por colesterol livre, por colesterol esterificado e por apoproteínas, que ficam na parte externa delas. Quanto à classificação das lipoproteínas, vocês vão ver que na realidade o suposto colesterol bom e colesterol ruim nada mais são do que formas de transporte do colesterol. Então o colesterol é um só, que é aquela estrutura que eu mostrei lá atrás. Mas no transporte, o HDL, devido à densidade dele ser alta, ele circula no interior dos vasos, bem centralizado pelo sangue. Isso faz com que ele não tenha contato com as paredes do vaso e gere menor risco de aterotrombose, porque ele não se acumula nas paredes. Já o transportador de baixa densidade e de muito baixa densidade, que seria o LDL e o VLDL, são transportados mais na ponta. Então, eles entram em contato com o vaso e acabam depositando colesterol na parede. Então, aqui vocês podem ver também um destaque para essa lipoproteína Azinho aqui embaixo, que eu vou destacar mais para frente, que é uma lipoproteína patológica que algumas pessoas têm por alteração genética, que gera altíssimo risco de aterotrombose. Agora, as lipoproteínas. Tem algumas principais. Por exemplo, a A1, que é essencial para a montagem do HDL, a B48, que é essencial para a montagem dos quilomicrons, e a B100, que é essencial para a montagem do VLDL. Para além disso, a Azinho está relacionada a uma inibição do plasminogênio e da fibrinólise, o que leva ao maior risco da formação de trombos e coágulos, por isso da patogenicidade dela. Já a ApoC2
é essencial para a ativação da lipoproteína lipase, que é a enzima que consegue, nos vasos sanguíneos, extrair triglicerídeos dessas lipoproteínas. Então é essencial para esse processo. E a ApoE, que está relacionado à reabsorção dos quilomicrons remanescentes, do VLDL remanescente, e está ligado também ao HDL. Ressaltando aqui da ApoC2, no vaso sanguíneo tem a lipoproteína lipase ligada a eles. Para conseguir extrair os triacilgliceróis das lipoproteínas, eles se ligam à ApoC2 que está no interior dessas moléculas. Agora, a formação. Os quilomicrons são a forma de transporte dos ácidos graxos ingeridos na alimentação. Então, o ácido graxo de origem exógena, ele entra no intestino e ele é transportado pelo corpo, ele inicialmente pela linfa, mas ele vai para o corpo na forma de quilomicron. Então, esse é o colesterol exógeno na forma na qual ele é transportado até ser absorvido pelo fígado. Já o VLDL, o IDL e o LDL, na realidade, são estágios diferentes de uma mesma lipoproteína inicial, que é o VLDL. O VLDL pega o ácido graxo formado pelo fígado, ou seja, de origem endógena, e guarda nesse VLDL, lançando para o corpo. Ao longo da circulação pelo corpo da VLDL, ela se liga à lipoproteína lipase dos vasos e vai liberando os ácidos graxos pelo corpo. Então, por essa liberação, ela diminui de volume e se transforma de VLDL em IDL, que seria uma proteína de densidade intermediária, e depois vira LDL, que seria de baixa densidade. Parte dela, cerca de 60%, é endocitada pelo fígado, ou seja, é reabsorvida, enquanto que 40% vai para tecidos extrahepáticos, como a pele para formar vitamina D, ou para as gônadas para formar hormônios esteroides. E por fim o HDL, que seria o bom transportador, ele se forma originalmente numa forma discoide. Para conseguir ir para a forma esférica dele, ele tem que absorver lipídios pelo corpo. Então, por que ele seria o bom transportador? Porque ele passa a interagir com o VLDL, com o LDL e com os quilomicrons para absorver a gordura deles, os lipídios deles, e fazer a sua composição, para levar de volta ao fígado. Então ele basicamente circula pelo corpo, pegando todo o excesso de colesterol e levando de volta para o armazenamento. Então ele tira da circulação e diminui o risco de aterotrombose. Agora falando de dislipidemias. Aqui são mais específicas relacionadas a cada uma das apolipoproteínas. De forma geral, elas aumentam o risco de esteatose e de aterosclerose, como vocês podem ver aqui nas deficiências de ApoB48, B100, de HDL, mas algumas que eu acho importante destacar. É a hipertriacilglicerolemia, porque suas causas estão relacionadas à obesidade, à resistência à insulina e à diabetes mellitus tipo 2. Então, está mais voltada ao hábito de vida, que leva ao aumento de quilomicrons de VLDL e de LDL, aumentando a aterosclerose. Já a hiperalfa-lipoproteinemia é interessante porque ela é algo positivo, porque leva a um aumento da formação de HDL no corpo, por consequência, diminuição das demais lipoproteínas, o que diminui o risco de aterosclerose. E por fim, tem a patologia que eu mencionei para vocês, que é o excesso familiar de lipoproteína azinho, que leva a essa lipoproteína, que tem efeitos de diminuição da fibrinólise e aumento de trombose, o que tem um efeito extremamente aterosclerótico. Então, é isso que tem de principal para vocês hoje, de colesterol.